O seu casamento é fruto da sua mentalidade. O seu financeiro é fruto é o resultado da sua mentalidade. O seu espiritual é o resultado da sua mentalidade. Por isso que eu preciso buscar. Eu quero essa mudança. Eu quero uma mente renovada. Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã, aliás, não só uma manhã, mas um domingo. Domingo de Santa Ceia, domingo do jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Inclusive, se você não tem o seu projeto, você pode pegar o seu projeto. O projeto é para o ano, tá? O projeto é para o ano. Depois me dá um projeto aí, vocês que têm os projetos. E você pode entrar conosco nesse espírito, mesmo que você não tenha começado. Você pode fazer. Inclusive eu vou dar oportunidade, se alguém não tem, quem não tem esse projeto? Quem não tem, levanta a mão. Vai lá, vê se vocês têm aí, entrega para eles, levanta a mão, fica a sua mão levantada aí. Porque você pode entrar conosco nesse espírito. Nós damos a manutenção aos nossos projetos todo domingo de Santa Ceia, consagrando, orando, apresentando a Deus os nossos projetos. Não é um projeto que fazemos no início e depois abandonamos. Não. O projeto é para o ano, é para 2023. E hoje é o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Lê aqui comigo, por gentileza. Mais uma vez. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: é hora de mudança de fase. Olha para outra também do outro lado, é hora de... É hora de mudança de fase. É hora de sairmos da fase que estamos. Você sabe que a vida é feita de fases. E nós não podemos chegar numa fase, parar nela e não sair mais dela. Aí a frustração vai bater. Então, quando Deus envia uma mensagem, como nós vamos ver hoje, é porque Ele quer nos guiar para o caminho da verdade e da vitória. Então tem muitos pontos aqui que nós vamos trabalhar hoje para mudança de fase. Mudança de fase não é uma coisa assim tão simples. Se fosse uma coisa simples, todo mundo estava passando rapidinho de fase, né? E não é o que acontece. Então, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que Deus, no seu infinito amor, Ele manda mensagens como esta, que nós vamos receber hoje, para que nós possamos avançar. Nós sabemos que as mudanças, elas não caem, né, do céu, elas são provocadas através da fé. Então, é a nossa fé que provoca essas mudanças. Muitas pessoas ainda estão envolvidas em muitas situações, questões que impedem a progressão para a nova fase. Então nós precisamos entender isso, o que está me impedindo de passar para a próxima fase.
que pode estar me impedindo? Então, Deus, com certeza, quer um basta em alguns comportamentos, um basta em alguns estilos de vida, um basta na mentalidade que mantém no mesmo lugar a velha visão, porque a velha visão nos impede a mudar de fase, porque é tempo de mudanças, tá? Vamos lá. 1 Pedro 1,9 diz assim, ó. Alcançando o fim. Diga comigo, alcançando o fim da vossa fé. Diga comigo, a salvação. A salvação da alma. Então, preste atenção numa coisa que eu vou dizer a vocês. Por que a Bíblia fala sobre isso aqui, ó? Lê essa frase aqui. O que você não guarda, o que acontece? O que você não guarda, você perde. É isso que acontece, muitas vezes a gente fica assim, né? Meu Deus, onde eu deixei isso, onde eu deixei aquilo, onde eu deixei aquilo outro. Por quê? Porque não foi guardado. E o que você não guarda, todos nós, perdemos. E aí, por que Paulo fala, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé? Porque isso significa, guardei a fé, significa que nós podemos perdê-la. Olha como é sério. Vamos voltar aqui? Diga, combati o bom combate. Nós sempre falamos que combate bom é aquele que você está vencendo. Não tem combate que você está apanhando que seja bom. Não é verdade? Se eu estou perdendo, se eu estou apanhando, que combate bom é esse? Só estou levando pau? Que combate bom é esse? Todos nós vamos chegar nesse ponto aqui, ó. Terminei a corrida. E quantos de nós vamos poder dizer, guardei a fé? Apocalipse 3,11 diz o seguinte, guarda o que tens, diga comigo, para que ninguém tome a tua coroa. Se você não guardar com muita determinação o que você tem, a fé que você tem, o seu propósito, o que significa? Para que ninguém tome a sua coroa, a sua recompensa, o seu galardão, porque você pode perder também. Todos nós podemos perder. E aí, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram, diga comigo, a naufragar na fé. O que significa naufragar na fé? É quando você tem um destino, você tem um alvo, um objetivo, e você afunda antes de chegar nele. Nunca chega nele. Por quê? Você naufragou na fé. Ou antes de afundar, você está à deriva. Você está perdido, desorientado, até afundar na fé. Ao se distrair, muitas pessoas podem afundar o barco da sua vida. Significa que o barco da sua vida pode naufragar. Eu tenho falado muito sobre isso, e
eu acredito seriamente no que diz Jeremias 1. Todos nós fomos criados com um propósito, para um propósito, fomos criados para funcionar, para tudo funcionar. Tem gente que não está funcionando. E aí, por quê? O problema não está em Deus, o problema está em nós. Para atingirmos o fim da nossa fé, concluirmos o nosso propósito de vida, é necessário guardar a fé. Nós precisamos entender que a fé, ao mesmo tempo que é algo poderoso, é perigoso. É extremamente perigoso. Porque se você perder a sua fé, você vai naufragar na vida. Por que a fé é tão importante? Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Olha aqui para mim. Todos vocês têm sonhos, certo? Estão lutando por esses sonhos. Todos vocês estão investindo em muitas coisas para o crescimento de vocês, desenvolvimento de vocês. É a formação, é graduação, são cursos e etc. Tudo isso é importante. Mas nada disso vai funcionar se você naufragar na fé. A sua vida exterior é reflexo da sua vida interior. Nós não podemos nos esquecer disso. Às vezes muitas pessoas dizem assim: o que a minha fé tem a ver com os resultados da minha vida? Tudo. Tudo. Qualquer área da sua vida que não estiver bem está ligada à sua fé. Porque você talvez ache assim: não, isso não tem nada a ver com a minha relação com Deus. Você está totalmente equivocado. Tem tudo a ver com a sua relação com Deus. Totalmente equivocado. Nós sempre falamos uma frase que ela é muito importante. Diga comigo: espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Por quê? Se Deus nos criou, Jeremias diz isso, com um propósito, só Ele sabe o propósito que Ele tem conosco. E quando Ele nos criou com um propósito, Ele nos deu todas as ferramentas para que tudo funcionasse perfeitamente. Tudo. Só que o problema é que muitas pessoas acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você já deve ter ouvido que fazer escolhas é um grande privilégio, não é? Sim ou não? Mas é uma grande responsabilidade. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas totalmente escravos das consequências delas. Nós fazemos as escolhas que nós queremos fazer. E somos responsáveis por elas. 100% responsável. 1 Coríntios 15, 1 diz assim: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual, diga comigo, estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Diga comigo: desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, diga comigo, vocês têm crido em vão. Quer dizer, crer em vão significa acreditar numa mentira. É colocar fé numa coisa que não vai acontecer. É isso que significa crer em vão. Não adianta fazer escolhas completamente contrárias à palavra de Deus e ter a certeza que nós vamos atingir o propósito. É um grande erro. Muitas pessoas fazem escolhas que não estão no seu propósito e acredita que vai dar certo. Outras vezes que estão contrárias, totalmente contrárias à palavra e acredita que vai dar certo. Isso é contar com a sorte. E sorte, eu sempre falo que muita gente já descobriu que não tem. Muitos já descobriram que não tem sorte. Você só tem uma coisa para contar, com a sua fé. Você achar que você vai contar com a sorte, você já descobriu
que você não tem. E ou nós caminhamos com a fé para caminhar na bênção, ou nós caminhamos fora dela. Quando pedem, diga comigo, não recebem, pois pedem, por quê? Por motivos errados. Ninguém terá uma vida bem-sucedida quebrando princípios, gente. Ninguém terá uma vida bem-sucedida quebrando princípios. Diga assim, ó, ninguém terá uma vida bem-sucedida quebrando princípios. Então vamos lá, se uma pessoa quer ser feliz, dia 10 agora nós temos o nosso encontro de casais, né? Nosso encontro desse ano. Casamento foi formado, criado por Deus para dar certo ou para dar errado? Por que muitos não estão dando? Tem alguns princípios sendo quebrados. Tem algumas coisas que estão sendo feitas erradas. Por isso que não está funcionando. Financeiramente. Por que algumas pessoas não estão bem financeiramente ou felizes e realizadas? Por quê? Porque tem princípios sendo quebrados. E princípios importantes sendo quebrados. Então eu não posso ter uma vida bem-sucedida quebrando. Eu preciso me apegar à palavra de Deus para que isso possa acontecer. Se eu quebrar princípio, não vai acontecer. É uma frase que nós sempre falamos. Quando você quebra um princípio, o que acontece? Vocês estão muito em silêncio. Ó, deixa eu falar uma coisa muito séria a você. Quem está aqui para aprender? Todos nós. Tudo que vier e confrontar com você, aprenda uma coisa. Se você entrar num processo aqui, alguma coisa, alguma palavra vem e confronta com você, você vai criar um bloqueio. A partir desse bloqueio, você quase não vai me ouvir mais. Você já vai começar a pensar naquilo que você fez ou na sua vida. O diabo vai pegar desse ponto e vai criar um bloqueio, você já não vai escutar quase nada mais. E esse é um problema sério. Você está no lugar para você vencer e você está sendo roubado num lugar que você tem toda a direção e todo o direcionamento para vencer e ser bem-sucedido. Então, nós recebemos a palavra como edificação. Tudo que você recebe aqui é para edificação da sua fé. Porque às vezes a gente fica perguntando assim, mas o que eu estou fazendo? Por que não flui? Por que não dá certo? Geralmente, quem quebra o princípio acha que não está quebrando o princípio. É assim que acontece. Quem quebra um princípio acha que não está quebrando. E está. E aí, muitas pessoas quebrando princípios, é onde vem a nossa preocupação, né? Pessoas que acabam entrando em projetos que Deus não está, ela não se apega à palavra, ela acha que aquilo vai dar certo e dá errado. Por quê? Porque ela não está buscando a direção. Ela não está caminhando à luz da palavra. Um princípio para prosperar, vamos lá. Querer prosperar sem dizimar e ofertar, faz sentido? É tudo de Deus. Você quer ver um negócio simples? Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Tem gente que não concorda com dízimo, não concorda com ofertas, não gosta. Mas vamos abrir a mente, vamos pensar numa coisa. Todo mundo gosta do que recebe na igreja. A maior parte das pessoas gostam do que sai do altar da igreja, do alimento, da direção, da proteção, da instrução. Tudo que acontece na igreja, tudo, é por conta dos dizimistas e dos ofertantes. Eu estou falando, você está me ouvindo. Dinheiro de dízimo. Os milagres que acontecem
pessoas que estão dentro do ambiente, porque todos os dias essas portas podem estar abertas e almas aflitas, necessitadas entrarem por elas e terem suas vidas transformadas, é graças aos dizimistas, aos ofertantes. As nossas crianças que estão sendo educadas, disciplinadas, formadas na nossa escolinha, que está sendo usado materiais com elas lá, muitos o lanchinho que eles estão recebendo lá, graças aos dizimistas e aos ofertantes, aos fiéis. A poltrona que você está sentado agora, você só está sentado nela porque alguém foi fiel. Pessoas foram fiéis, dizimando, ofertando, honrando um princípio, cumprindo com princípios. Então, presta atenção, nós somos tão abençoados, por isso que a Bíblia nos ensina, né? Quando você honra a Deus, o que a Bíblia diz? Eu honro quem me trazei todos os dízimos e ofertas para que haja mantimento na minha casa e me fazei prova comigo. Fazei prova comigo, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Então, tudo o que acontece é por conta da fidelidade de gente. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto, não concordo, não, mas você gosta do que você recebe aqui dentro. E o que você recebe aqui dentro só é possível por causa dos fiéis. Só é possível por conta dos dizimistas, dos ofertantes, dos generosos. Tudo que envolve. Olha como é sério. Por isso que a Bíblia diz que o generoso prospera. Então, desejar que os sonhos, os projetos, os nossos planos se materializem, quebrando princípios, é besteira. Muitas vezes fazendo concessões com coisas que nós não podemos fazer. Estamos fazendo concessões com uma série de coisas que não podemos fazer. Não vai dar certo. Então, pessoas quebrando processos, não é só isso não, pessoas que quebram processos. O que é quebrar processo? Muitas vezes as pessoas não são continuistas, não são perseverantes em absolutamente nada, vive quebrando o processo, quer dizer, tudo na vida, para você chegar em algum lugar, tem processos. Pessoas que vivem pulando de galho em galho, quebrando processos, não chegam, não se estabelecem na vida. Acreditam que no final tudo vai dar certo e não vai. O que acontece muitas vezes? Olha o que acontece, presta atenção. Diga comigo, viver não é fácil. Coloque isso dentro de você. Então, se viver não é fácil, você precisa aprender algumas coisas importantes. Por que nós precisamos aprender? Ser perseverantes, ter uma fé consistente, continuista. Tudo que nós fizermos, nós precisamos ser consistentes, continuistas. O que acontece com muitas pessoas? Vamos lá, vamos chegar no ponto bom da pregação agora. Por que muitas pessoas estão frustradas? Porque não são perseverantes, não são continuistas na vida. Sempre estão quebrando processos. Sempre estão. Quando encontra alguma dificuldade, quando encontra algo que desagrade, ela diz assim, não quero isso, não vou passar por isso. E isso é todas as áreas da vida, isso é na fé, é como aqui hoje. Se a palavra confrontar, se a palavra te bater, você não quer ouvir, você não quer mudar, o que vai acontecer? Não gostei da palavra, não vou mais naquela igreja. A vida é sua, é uma escolha. Deus abre uma porta de emprego, tem um processo para você passar. E aí você entra naquele lugar, você vê algumas coisas que você acha que não deveria ser como você acha que deveria ser. Então, algumas coisas não te agradam. Aí você diz, não vou ficar nesse lugar, eu vou sair. Sai. Você entra num curso, entra numa faculdade, entra para fazer um treinamento, alguma coisa você se depara com uma dificuldade. E aí você diz, eu não gostei.
e para. Você vive interrompendo processos. Você nunca dá sequência no que você começa. E isso está te mantendo no mesmo lugar. No lugar da frustração. No lugar da tristeza. Da falta de progresso. Quantas pessoas que não têm progresso porque não são continuistas em absolutamente nada. Vive quebrando processos, vive quebrando processos, vive quebrando processos. Se isso não mudar, para ir para a próxima fase, nós precisamos, tem algumas coisas que precisam ser mudadas, completamente. Nós precisamos trabalhar isso, porque se nós não nos agarrarmos firmemente ao que a palavra nos ensina, a Bíblia ensina, diga comigo, esforça-te e tenha bom ânimo. Se você não é esforçado, nunca não tem ânimo para nada, como é que você vai conseguir romper? Mães, pais, eu sempre tive uma coisa com os meus. Pense bem no que você vai começar. Porque se você começar, você vai terminar. Se você começar, você vai terminar. Por quê? Porque senão, o que acontece? A gente vive e nós estamos alimentando. Eu estava vendo a história de uma pessoa, uma moça que está bastante frustrada com a vida, porque vivia quebrando processos. Vivia quebrando processo. E essa quebra de processo é em tudo, né? Como eu disse, começa uma coisa, não conclui. Começa outra, não conclui. Começa outra, não conclui. Deus abre uma porta de emprego, daqui a pouco se depara com alguma dificuldade, sai. Ou daqui a pouco... Então, eu estava vendo a história de uma pessoa que hoje acha que passou da idade, está frustrada, vivia quebrando processo, a mãe apoiando no processo, agora ela está em casa revoltada, ela está em casa dando trabalho para a mãe, por quê? Porque ela vivia quebrando os processos em todas as áreas da vida, a mãe acobertou, agora se voltou contra a mãe não está suportando. Eu me lembro agora, meu último desafio foi quando eu inventei de fazer direito. O cara nunca gostou de estudar. Nunca na vida. Eu fui esse cara. Criado na fazenda, criado viajando com meu pai, criado solto, criado mexendo com bicho, com animal. Escola para mim era um presídio. Quando eu entrava lá, eu ficava desesperado. E aí, não estudei. Aí eu invento de querer fazer uma faculdade de Direito. Por que de Direito? Porque Direito você sabe que tem que... Dentro do curso você lê umas par de Bíblia. Porque cada livro é uma Bíblia. Não é verdade? Cada doutrina, cada livro é uma Bíblia. E aí... eu invento de fazer aquilo. Já de cara, eu falei, que eu fui caçar? Por quê? Fui fazer um negócio velho assim. Né? Depende do ponto de vista. Passado da minha hora, vamos colocar assim. Não gostava muito de ler, não gostava da disciplina. E aí, tinha que achar um espaço, um buraco na minha agenda, porque eu já estava com a igreja. Para estudar, tinha que levantar 4 horas da manhã para fazer prova às 8, 9, 8h30. Aquilo foi me causando um estresse, e eu pensei comigo, o que eu fui inventar? Mas aí eu falei para mim, você começou, você vai até o final. Você começou, você vai até o final. Aí vinha aquela voz, mas você não vai usar. Mas eu comecei, agora eu vou.
vou pegar o conhecimento, mesmo que eu não pretendia usar, vou pegar o conhecimento fica, mas eu não vou quebrar, porque eu já quebrei muitas coisas na vida. E depois, quando eu estava lá no final, com a minha esposa colando grau, eu me senti orgulhoso de mim, né? Eu falei, poxa vida, talvez se eu tivesse quebrado, você quer ver, o ápice foi no terceiro ano. Terceiro ano eu falei, paro, não paro, paro, não paro, paro, não paro, paro, não paro. Você lembra de mim lá? Lembra? A gente se via lá. Paro, não paro, pensei comigo. Eu falei, não vou parar. Foi uma guerra. Para não quebrar. Para botar um ponto final naquela indisciplina de tudo que começa, não termina. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Então, o que acontece? Quantas pessoas estão frustradas? Por quê? Porque não são continuistas, não são perseverantes. Eu não quero dizer, às vezes, me ouça bem, às vezes existe pessoas que ela entra numa coisa e diz assim, não, realmente não me identifiquei com isso, mas eu vou remediar isso aqui, eu vou direcionar para uma outra área. Mas eu redireciono e realmente faço. Estou falando que você não pode começar, não me identifiquei. Mas o problema é você passar uma vida não se identificando com nada. Não é verdade? Você passa uma vida inteira não se identificando com nada, não quer nada. Tudo na vida, nós precisamos de disciplina. Diga comigo, sei que você tem pouca força. Diga, mas guardou a minha palavra. O que está escrito? E não negou o meu nome. Então, aparentemente, não importa se você não tem estrutura, força, condição, mas a partir do momento que você guarda a palavra e não nega o nome de Jesus, você vai longe. Começa por aí. Eu vou me esforçar, eu vou ter bom ânimo. A vida, para ter uma vida bem-sucedida, nós falamos muito sobre isso, né? Eu acabei de pedir você para repetir, esforça-te, tenha bom ânimo, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. A palavra dá direções, nos ensina sobre saúde, sobre a vida espiritual, mental, física, para que nós possamos atingir o nível de uma vida abençoada. Agora, vamos lá. Uma vida próspera, feliz, com saúde, é preciso você ter disciplina. Vamos pensar aqui. Vamos pensar, como é que eu posso ter saúde espiritual? Eu não tenho que exercitar minha fé? Sim ou não? Eu preciso, para ter saúde espiritual, eu oro quando eu tenho vontade, eu medito só quando eu tenho vontade, ou eu faço mesmo sem vontade? Porque se você for fazer só o que você quer, você não vai fazer nada na vida. Ou você vai fazer algumas coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Absolutamente nada. Então vamos lá. Para ter uma boa saúde mental, o que eu preciso? Me alimentar de coisas que vão trazer saúde mental. Se eu quiser ter uma boa saúde emocional e física, como é que eu faço? Vamos pensar em saúde física. O que eu faço? Eu só vou comer o que eu quero? Se eu comer só o que eu tenho vontade, eu estou frito. Ou se eu comer tudo que eu tenho vontade, não é verdade? Se eu comer tudo que eu tenho vontade, na medida que eu tenho vontade, eu vou me destruir. Eu vou me arrebentar.
Para atingir um nível de vida abençoada, para você ser uma pessoa próspera, feliz, com saúde, é preciso você primeiro continuar crendo, fazendo as escolhas certas, embasadas na palavra. É preciso você aprender a cooperar com Deus. Diga comigo, nós somos cooperadores de Deus. Sabedoria para fazer as escolhas certas. Senão você não chega lá, você vai estar frustrado. Eclesiastes 10:10, diga comigo, se o machado está cego, e sua lâmina não foi afiada, diga comigo, é preciso golpear com mais força. Diga, agir com sabedoria. Lê lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E aí, tem uma frase de Abraham Lincoln: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 afiando o machado. Por quê? 8 horas com machado cego, você vai só ter trabalho e não vai conseguir atingir o objetivo. Então, o que diz? Eu preciso afiar o machado. Eu preciso me preparar. O que é afiar o machado? Significa que eu preciso... Primeiro, vamos pensar aqui, ó, diga comigo, homem afia homem. Com quem eu estou me afiando? Se homem afia homem, um cego não pode afiar outro. Aí vai ser 2 machados cegos. O que significa se afiar? Não sei o que você faz, você precisa se preparar. Você precisa estar preparado. Espiritualmente, você precisa estar preparado. Se você quer obter resultados eficientes na vida, você precisa afiar o machado. E esse machado é você, é sua ferramenta de trabalho. É a sua fé. O que acontece? O machado cego, você vai fazer esforço em vão. Tem gente com machado cego. Faz muita força e não atinge o resultado. Precisa afiar seu machado. Precisa se preparar. Você não vai atingir o objetivo que você quer se você não se preparar. Quando uma pessoa está firmada na palavra, crendo na palavra de Deus, passando disciplinadamente pelos processos, diga a palavra mais uma vez, processos. Então, certamente ela vai atingir o propósito da vida dela e terá uma vida progressiva, uma caminhada progressiva. Progresso é igual felicidade, diga comigo, progresso é igual felicidade. Se o machado está afiado, você vai atingir com mais rapidez o resultado que você espera. Nós estamos falando do que, gente? Do que nós estamos falando? Hã? Não. Nós estamos falando de ir para o próximo nível. Quem quer ir para o próximo nível? Se você quer ir para o próximo nível, então você tem que prestar atenção e sair daqui hoje com definições. Aonde você teve parado até hoje? Vem cá, olha aqui para mim. Vou falar com amor com você. Se o seu espiritual é oscilante, a sua vida vai ser oscilante. Se você busca a Deus só quando você quer, o dia que você for buscar, você está... Olha o crédito. Porque tem gente que vive fazendo promessas para Deus. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer assim. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer assado.
a próxima que ele falar para Deus, falar assim, faz primeiro. Que uma pessoa que vive me fazendo promessa, eu vou falar, não me faça mais, agora faça. Fala. Não fala mais, agora faça. Porque você promete mais e não cumpre. Então é melhor você não prometer nada. Melhor você fazer. Aí eu vou analisar e vou entender que realmente você quer. Deus não nos chamou apenas para a resolução de um problema. Deus nos chamou para a construção de uma vida sólida e progressiva, uma vida poderosa. Então o que acontece? A indisciplina espiritual é o reflexo da indisciplina na vida. É só isso. Judas diz assim, amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, diga comigo, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé. Diga a palavra, batalhar pela fé. Aqui é que está, né? A disposição de lutar, de batalhar pela fé. É o que difere aqueles que têm uma vida gloriosa daqueles que não têm. É aí. É o que vai diferenciar as pessoas que têm uma vida gloriosa daquelas que não têm tido uma vida gloriosa. Porque a fé, a arma mais poderosa que você tem é a sua fé. É a sua fé. E a sua fé é que faz com que você vive e coloque em prática os ensinamentos poderosos milenares da Bíblia. Deus não pode negar a sua palavra. A minha vida, a nossa vida, ela não é resultado de um único propósito, um único jejum. Não. A nossa vida é resultado de uma caminhada com Deus, de uma jornada, onde a gente vem batalhando incessantemente, mês após mês, ano após ano, para alcançar o propósito, com determinação para alcançar o propósito, sempre esperando no Senhor as mudanças de fases. Eu acredito em mudanças de fase. Agora, nós precisamos batalhar para ir passando, mudando as fases. O problema é que muita gente chega numa fase e ela não sai dela. A vida tem fases. Nós precisamos mudar de fase. Marido, esposa, um precisa olhar para o outro e falar assim, nós precisamos mudar de fase. Está na hora da gente mudar de fase. Está na hora da gente ir para a próxima fase. Porque senão, permanecer no mesmo lugar vai gerar frustração. Ninguém vai sair do 0 a 100 de uma hora para outra. Não vai passar daqui para lá, assim, do nada. Por isso que eu sempre falo da palavra processo. Processo, diga a palavra processo. Nós precisamos passar pelos processos. Nós precisamos batalhar pela fé. Batalhar pela fé, como é que eu batalho? Diga comigo, a fé vem do ouvir. E do ouvir, o quê? Então, como é que eu vou atingir a fé poderosa que eu almejo, se eu não estiver alimentando o meu espírito? Enchendo, alimentando a minha alma com a palavra, para ir para a próxima fase, porque a próxima fase vai exigir mais de mim. Cada nova fase exige mais. Mateus 7,13 diz assim, diga comigo, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho, que leva ao quê? Não leva só para a tua salvação, quero que o foco dela é a tua salvação, mas não leva só para ela. Ó, diga comigo,
Larga é a porta e amplo o caminho que leva o quê? E são muitos os que entram por ela. São muitos, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Os desafios estão diante de nós. O caminho da felicidade também. Aí nós precisamos perguntar, qual que nós vamos escolher? Tem a porta larga e a porta estreita. A vida cristã é pela fé e ela é comparada a um caminho. E esse caminho é uma porta que tem início e um destino. Mas o meu justo viverá, diga comigo, pela... Vamos pensar aqui. Viver pela fé, diga comigo, se retroceder, não o quê? Diga, o meu justo viverá. Não passa algumas horas, 2 horas, 1 dia, 2 dias. Ele vive pela fé. Ele vive. E se retroceder, não me agradarei dele. Deus não tem prazer. Batalhar pela fé envolve continuidade. Jamais comprometê-la. É manter sempre em um alto nível e progressiva a sua fé. Porque Deus nos deu o direito de escolha e nos mostra 2 caminhos. 2. O da facilidade e o da dificuldade. Só que tem uma coisa. Os fracos sempre procuram o caminho da facilidade. Quem só faz o que é fácil, permanece o quê? Fraco. O caminho da facilidade é sempre mais fácil. Exige menos. Só que ninguém gosta do resultado. Isso é tudo na vida. Tudo. Para todas as áreas. Tudo na vida, o caminho estreito é o que leva à realização. Espiritualmente é assim. No casamento é assim. Financeiramente é assim. Na saúde é assim. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma do conhecimento do bem, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, leia aqui comigo, certamente, o quê? Morrerá. E aí, o homem tinha muitas opções, e o Senhor deu a ele uma opção: não coma. Essa aqui você não come. E foi justamente essa que ele escolheu. Então vamos pensar aqui. Muitas vezes Deus nos dá a direção, nos apresenta outra opção. Nos dá dica e orientação. Deus nos mostra. Você escolhe. O que você vai fazer? Vamos pensar aqui, gente. Vamos pensar numa vida poderosa. Vamos pensar na porta estreita. A porta estreita, eu disse que é o caminho da facilidade. É muito mais fácil você viver fazendo escolhas que você acha que é fácil. Eu sempre falo que é muito mais fácil parar do que perseverar. Desistir é sempre mais fácil, em tudo na vida. Parece que é mais fácil. Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Olha aqui para mim, por favor. Cutuca quem está do teu lado e fala assim: acorda.
é sempre mais fácil desistir. Eu sempre falo sobre isso porque na minha caminhada eu sempre vi isso. Está difícil? Para. Está difícil? Larga. Está difícil? Pede as contas. Está difícil? Fecha, baixa as portas. Fecha. Porque lutar dá trabalho. Lutar dá trabalho. Requer força. Requer comprometimento. E aí, só que você não constrói uma vida poderosa desistindo. Vamos pensar, tudo que é bom dá trabalho. Vamos pensar aqui, para a saúde. É mais fácil comer tudo que a gente tem vontade do que estabelecer uma disciplina. É mais fácil viver procrastinando. Adianta, depois eu faço. É sempre mais fácil. Mas e o resultado? E o resultado? É mais fácil eu comer tudo que eu quero. Eu tenho vontade. Mas e o resultado que eu espero, que eu gosto, que eu almejo? E o resultado? Porque o problema é o resultado. É igual quando a gente vai chegando no final de ano, que está perto da vigília da virada. É só na calcinha branca, na camiseta branca, que todo mundo fala, ai meu Deus do céu. Mas tinha um ano inteiro para pensar. Pensa nos últimos 30 dias. É assim ou não é? Sim ou não? Quem tem problema com a roupinha branca? Ela valoriza, né? Ela aumenta, né? Cresce. A gente passa o ano inteiro no pretinho. Não é? Eu vou falar aqui da igreja, nós, sempre no pretinho. Aí, quando vai se aproximando do final do ano, que está chegando perto da vigília da virada, aí já vem aquela tensão. Meu Deus, eu vou ter que vestir branco. Eu estou fora de peso. Mas espera aí, nós tínhamos aí o ano inteiro para pensar. O ano inteiro para nos disciplinar. Esse é só um exemplo, porque muitas coisas acontecem assim em todas as áreas da vida. Todas. A gente vai procrastinando, vai adiando. Depois eu mudo, depois eu faço. Deus nos deu a capacidade de pensar, de discernir, de entender. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Espera aí, nós temos a capacidade de pensar. Quem age com sabedoria assegura o quê? O sucesso. Ah, isso é sábio fazer? Não, não é, então não vou fazer. Ah, mas eu não estou com vontade. Ué, mas quem faz só o que tem vontade, está com a vida destruída. Porque para obter resultado na vida, você tem que fazer um monte de coisa que você não tem vontade. Geralmente a carne, se nós cedermos à a carne vai nos conduzir à destruição. A Bíblia diz que ela gosta de comer, beber e folgar. Se você for comer, beber e folgar, o que vai ser de você? Um bêbado, um comilão e um folgado. Beber, comer e folgar. É o que você vai... A Bíblia fala sobre isso. Que, inclusive, parte da destruição do povo na trajetória à terra prometida, a destruição foi por conta disso. Como é que você vai ter uma vida poderosa? Como é que você vai para a próxima fase fazendo as mesmas coisas? Essa mensagem é para isso. Vou perguntar novamente, quem quer ir para a próxima fase? A porta é estreita, é da disciplina, é do comprometimento, é da determinação, sair da procrastinação, é afiando o machado.
é tendo bom ânimo, tendo coragem para dar uma ordem a você. Tenha coragem. Para de ser desanimado. Isso eu não consigo, aquilo eu não consigo, aquilo lá, isso eu não gostei, aquilo eu não gostei, aquilo eu... Mas, meu filho, coragem, ânimo, seja forte, seja corajoso, tome decisões. Os sábios, os inteligentes vivem uma vida sem opção. Espera aí, a opção é essa e acabou, não tem outra. Porque quem muitas vezes quer viver uma vida cheia de opções, você não sabe o que escolher, você está perdido. Viva uma vida total de submissão e obediência ao Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida à luz da palavra, para construir uma vida poderosa. Olha o que diz Deuteronômio, diga assim, diga comigo: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, diga comigo, de que coloquei diante de vocês, diga, a vida e a morte, a bênção e agora escolham para que vocês e os filhos e os seus filhos vivam. É uma escolha. A bênção ou a maldição é uma escolha. Diga comigo, a bênção ou a maldição é uma escolha. O que você vai escolher? Sabe, às vezes, eu já passei por essa fase. Às vezes, você está tão frustrado. Você chega em casa, você deita na cama, você não consegue desligar. A sua cabeça não desliga. Você fica pensando no futuro, pensando no que fazer para sair do nível que está, pensando, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para sair, para ir para a próxima fase, o que eu posso fazer, como é que vai ser minha vida, como é que vai ser meu futuro, como é que vai ser minha família, como é que vai ser... Quando na verdade você devia pensar numa coisa. E justamente essa falta de paz é por você ignorar a parte espiritual. É porque você tem ignorado a parte espiritual. Você não ora, você vem na igreja quando você tem vontade. Estou falando com amor com você. Você vem na igreja quando você tem vontade. Você pega na Bíblia, você fala, eu não entendo isso aqui, muita coisa você não entende. Mas se você não começar a estreitar o seu relacionamento com Deus, se você não começar a dar o primeiro passo, para que Deus possa dar o passo na sua direção, como é que vai ser? Se você não tem todo o direcionamento para que eu possa construir um casamento feliz, abençoado, uma vida próspera, caminhar debaixo da bênção, é o que eu disse, você já descobriu que você não tem sorte, então você precisa da bênção. Quem não tem sorte, meu filho, que bênção, a sorte é a bênção. Diga comigo, a sorte é a bênção. Então, o Senhor vem, eu invoco os céus são testemunhas. Eu coloco diante de você a vida e a morte. Você que vai escolher. A bênção ou a maldição. Você que vai escolher. Ninguém pode escolher por você. Agora, a bênção está na porta estreita. A bênção está na disciplina. A bênção está em afiar o machado. A bênção está num alto relacionamento. Para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Diga comigo, pois o Senhor é a sua vida. Você não tem jeito de você viver sem Ele. Ele é a sua vida. Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Ele é a sua vida. Jesus disse em João 15, diga comigo, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, isso tem que entrar. Por que eu estou frustrado? Porque eu devo buscar mais. Eu devo estreitar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso dar
o valor que a palavra tem, senão, como é que ela vai se cumprir na minha vida, se eu trato ela com desprezo? Tem direções poderosas. As facilidades, a busca pelas facilidades tem sido o critério de muitos. Infelizmente, é por isso que nós vemos pessoas o tempo todo cortando processos. O tempo todo, fugindo, se escondendo, porque não querem enfrentar os desafios. E enfrentar o desafio que está o teu progresso. Acham difícil demais pagar o preço pela coisa certa. Tem gente que acha difícil demais pagar o preço pela coisa certa. Mas o Espírito Santo tem trabalhado em nós uma nova mentalidade. Espera aí, é difícil demais? Eu não consigo mudar? Claro que eu consigo. Qualquer pessoa consegue mudar, desde que queira. Eu quero. Ah, eu quero, mas não dou conta. Então, para aí, Senhor, eu quero mudar, eu quero uma vida nova, eu quero ser diferente, eu quero, Senhor. A tua palavra diz que, olha uma oração que nós precisamos fazer. Se você quer uma vida nova, você precisa ter uma mente nova, ok? Sem uma mente nova, você não tem uma vida nova. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, ou deixe que Deus transforme, pela mudança da sua mentalidade, da sua mente. Então eu preciso orar e dizer ao Senhor, Senhor, eu quero uma mente renovada, eu quero uma mentalidade renovada, eu quero pensar diferente, eu quero pensar com a tua mente. Senhor, renova a minha mente, diga, Senhor, renova a minha mente. Diga, Senhor, renova a minha mente. Diga, eu quero uma mente renovada. Diga, eu quero pensar diferente. Eu quero uma mentalidade diferente, porque eu quero experimentar e comprovar, diga, boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a minha vida. Como é que nós vamos ter se nós não fizermos essa oração? Eu quero essa mente renovada, Senhor. Eu não quero a mesma mentalidade que me conduziu só, porque o resultado que você tem hoje é fruto da sua mentalidade. O seu casamento é fruto da sua mentalidade. O seu financeiro é fruto é o resultado da sua mentalidade. O seu espiritual é o resultado da sua mentalidade. Por isso que eu preciso buscar. Eu quero essa mudança. Eu quero uma mente renovada. Eu quero os meus olhos ungidos, porque se os seus olhos são maus, toda a tua vida será tenebrosa, diz a Bíblia. Quer dizer, se tudo que você enxerga é com maus olhos, a tua vida será o resultado disso. Diga comigo, pense nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Quer dizer, quando você pensa nas coisas que são de cima, o que acontece? A Bíblia diz que Esaú, ele decidiu a vida dele por um momento. Como é que ele decidiu? Ele queria o que era mais fácil. Saciar a fome. Ele estava com fome, chega da caça, está com fome. Ele não mediu as consequências. Ele vira para o irmão e diz assim, quem conhece Esaú? Então, quem não conhece Esaú, levanta a mão, por favor. Então vamos pensar aqui, ó. Pense dois filhos, Jacó e Esaú, certo? Esaú era o mais velho. Ser o mais velho significa liderança da família, é porção dupla, dobrada da herança, líder espiritual, liderança da família, sucessão. O propósito de Deus, através do filho mais velho. Aí Esaú, ele sai, chega, o irmão está preparando um ensopado, uma sopa de lentilhas. Ele sente o cheiro. Ele diz, me dá um pouco desse
desse ensopado, desse guisado. Jacó, que era esperto, falou assim: eu dou, mas venda para mim o direito de primogênito. Aí sabe o que ele fez? Do que está me valendo essa primogenitura agora? Que eu estou morrendo de fome. Entendeu? Do que está me valendo? Olha o que ele estava falando, ó. Olha as palavras precipitadas. Do que está me valendo essa primogenitura? Do que está me valendo essa bênção? Do que está me valendo essa promessa futura? Que ele era herdeiro, então ele tinha uma promessa, certo? Do que está me valendo essa promessa se eu estou aqui hoje? Vendeu. Ele alterou a vida e o destino dele. A Bíblia diz que, ainda que com lágrimas, ele tentou recuperar, Deus não encontrou nele arrependimento. Já era tarde. O que significa? A gente trocar uma vida poderosa, promessas poderosas, por um prato de alguma coisa, um prato prazeroso que daqui a pouco vai. Ele ia comer aquele prato de lentilha e algumas horas depois ia eliminar a lentilha. Não é verdade? Que cagada. Sim ou não? Literalmente, né? Literalmente, que cagada. Jogou o destino fora. E você sabe uma coisa? Ele passou a ser conhecido pelo prato de lentilha. Ele passou a ser conhecido pelo prato de lentilha, pela cagada que fez, pela escolha absurda que ele fez. É interessante que o nome dele passou a se chamar Vermelho. O cara do guisado vermelho. Edom. Aí, ele não teve que viver simplesmente com o prato de lentilha. Ele viveu com o arrependimento. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Então presta atenção, vamos voltar aqui, olha aqui para mim. Ele trocou a bênção por um prazer. Não, ele não viveu com o prato de lentilha. Ele teve que conviver com o arrependimento de ter definido a vida por um momento em que a carne e as emoções estavam gritando. Ponto. Fala muito para nós? Sim ou não? Presta atenção. Você será conhecido pelas suas escolhas. Cuidado. Porque, olha lá, o Edomita. Olha lá, o Edom, olha lá o guisado. Olha lá o tolo que trocou a bênção pelo o prato de lentilha. Provérbios 20, 21, a posse antecipada de uma herança no fim, diga comigo, não será abençoada. A posse antecipada, olha, eu sei disso na prática, sabia? Mas vamos trazer para o espiritual. A gente sempre acha que a gente está pronto, né? Sempre. Ah, estou pronto. Por que Deus me abençoa? Porque vai fazer besteira. Meu avô fez a doação da herança para todos os filhos, e era tudo jovem, tudo menino, tudo jovem, rapazão, moça, fez todos eles fazendeiros.
20 e poucos anos, todo mundo tinha sua fazenda. Foi o maior arrependimento da vida dele. Você não tem noção. E também o arrependimento deles. Porque quando receberam aquela herança, não estava preparado, não tinha maturidade. Começaram a viver, ostentar, desfrutar, poderoso, sou fazendeiro, e viver fora da sua realidade, só curtir o status, trabalhar que é bom nada, e começou só curtir o status, acabou, todo mundo pobre, todo mundo perdeu. Há muita gente sem avanço na vida, sem progresso na vida, sem bênção, frustrado, amargurado, justamente porque uma pessoa que faz somente aquilo que é fácil, escolhe, faz as escolhas, quer a posse da sua herança antes da hora, é onde muitos têm jogado fora, é onde muitos não têm maturidade. Posso falar uma coisa para você? Sabe por que Deus tem te segurado no mesmo lugar há um bom tempo? Para realmente ensinar você, treinar você nessa fase. Você precisa dar a Deus o que Deus quer de você nessa fase que você está, porque senão você não tem estrutura para a próxima. Você não terá estrutura para a próxima. Todas as fases da vida, deixa eu ensinar uma coisa importante a você. Existe um mundo físico e um mundo espiritual, não existe? Sim ou não? Ontem minha esposa estava compartilhando uma coisa comigo, que aconteceu ontem aqui, nem sei se está aqui, me perdoe, porque é uma coisa que ela compartilhou até como um testemunho e um alerta. Ela compartilhou a história de uma pessoa, eu acho que não está aqui, eu acho que é de uma das nossas igrejas, que estava casada, se não me engano, não sei quantos anos de namoro e 10 de casamento, certo? 10 de casamento. Quando chegou agora, o marido simplesmente se transformou. Virou a cabeça e saiu de casa e não parece a mesma pessoa. Aí uma conhecida disse assim, vamos num lugar comigo, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração, é mais ou menos assim, vão benzer, né? Para repreender isso aí. Aí ela falou, na situação que eu estou, né, estou aceitando qualquer coisa que me ajude. E entraram no lugar. E mesmo a amiga que frequentava o lugar, nunca tinha passado pela experiência que passou. Se quando elas entraram, tinha 3 mulheres no lugar. Diz que instantaneamente as 3 ficaram endemoniadas. E do nada virou para ela e disse assim, não era para você ter vindo aqui. E fui eu que tirei ele de você. E eu fiz alguém dar um presente para ele. E ela lembrou que ele ganhou realmente um presente. E aí, a outra incorporou e virou para a amiga, falou assim, não era para você ter trazido ela aqui. E avançaram nelas. Avançaram para agredir. E foi um caos. A amiga disse, não, eu nunca tinha, faz tempo que eu venho nesse lugar, nunca aconteceu. Falou, agora nunca mais eu vou. Que agora viu do que se trata, que achava que era só fazer uma oração. Era simplesmente fazer uma oração. E aí falou do que aconteceu, que ele que destruiu o casamento, aquela coisa toda. O que o senhor quer falar com isso? Existe um mundo espiritual. Para cada fase da sua vida, você tem que subir o nível. Por quê?
Porque uma coisa é você conquistar algo, outra coisa é você estabelecer. Certo? Por que nós precisamos crescer? Por quê? Você conquista uma família. Quero ver você manter essa família. Se você for um menino, espiritualmente, menino, age como menino. Menina, age como menina. É birrento, faz bico, não conversa, é egoísta, é imaturo, não entende, age só como menino. Se você for menino, espiritualmente, qualquer um pode tirar, dar uma nota de R$100, de R$200 na mão do menino. Deixa ele sair com R$200 lá fora. Quanto tempo você acha que ele vai ficar com esses R$200 na mão? Até que alguém venha e tome esses R$200 dele. Não sabe nem se defender. Não sabe nem como gastar. Você acha que ele vai gastar esses R$200 em quê? Hã? O que você acha que o menino vai gastar esses R$200? O que ele vai fazer com os R$200? Hã? O Vitor está contando que ele presenteou um menino aqui com R$150. No outro dia foi perguntar, o que você fez com R$150 que eu te presenteei? Gastei em doce. Tudo. Então, como que menino não tem estrutura, não tem maturidade, por isso que vive perdendo. Ah, mas eu não sou um menino. Para o mundo espiritual você é. Para o mundo espiritual é muito fácil de tomar. Porque você não sabe nem lutar. Você sabe orar? Você sabe jejuar? Você sabe travar uma batalha espiritual? A sua vida está alicerçada na palavra? Realmente alicerçada na palavra? Você sabe que resposta dar a cada situação? Porque cada situação, isso aqui é uma caixa de ferramenta. Poderosa, por sinal. É uma caixa de ferramenta. Se a única coisa que você sabe pegar uma Philipszinha e apertar e desapertar, você não vai fazer muita coisa, você não vai construir muita coisa na vida, não. Você não monta e nem desmonta com uma Philips só. Aqui tem uma caixa de ferramenta. Para você construir ou destruir o que você quiser. Então, o que muitos não entendem, tem gente que fala assim, eu não perdi a capacidade, mas você não sabe lutar espiritualmente. Com o mundo espiritual, você não luta simplesmente com o seu intelecto. Você não luta com a sua profissão. Com o mundo espiritual, você luta com jejum, oração e a palavra na tua boca. Não aparta da tua boca, não aparta da tua boca, não aparta da tua boca. Com o mundo espiritual, você tem que aprender a ir lá, orar, ungir. Com o mundo espiritual, você tem que aprender a fechar brecha. Porque se você não fecha a brecha, se está aberto, o diabo, a Bíblia diz, o ladrão, diga comigo, o ladrão. Ladrão pede para entrar ou invade? Ele não te pede licença. Ele não te pede por favor. Ele não vai pedir nada com educação, ele vai invadir. E se você não sabe lutar, você vai ser roubado. Viver sendo roubado é o que está acontecendo com muita gente. É o quanto conquista algo, é o quanto está perdendo. Porque não aprendeu ainda, não foi para a próxima fase, porque Deus está te preservando. Se você for para a próxima fase, no mesmo nível que você está, você vai perder. E é isso que você não entendeu. Você não tem estrutura.
Essa fase é o treinamento. Essa fase é a preparação. Muitas pessoas têm inveja, têm ciúmes, às vezes olha para o resultado do outro e diz assim, mas porque na vida dele? Mas, querido, às vezes as pessoas não têm a mesma determinação, não estão comprometidos, como algumas pessoas estão em oração, em jejum, em disciplina na igreja, em colocar a palavra, renunciando, pagando o preço, resistindo, vivendo uma vida de forma disciplinada. O outro está olhando e falando assim, mas por que na vida dele? É diferente, meu filho, está pagando preço. Não é fácil para ninguém. E não é fácil para ninguém. As nossas guerras são enormes. Muitos poderiam estar vivendo uma fase maravilhosa. Mas por que não estão vendo? Porque, infelizmente, abandonam, rompem com os processos continuamente. Hoje, muitos estão frustrados porque romperam com processos lá atrás. Processo que não poderia ter rompido. Nós estamos falando do que, gente? Nós estamos falando do que, gente? Você está entendendo por que você não foi para a próxima fase ainda? E hoje nós podemos, a palavra está aqui, nós vamos orar por vocês e abençoar a vida de vocês, sua família, mas decisões precisam ser tomadas. Talvez você fale assim, mas, bispo, parece que já passou da hora. Não passou. Você poderia estar vivendo antes, mas não passou da hora. Não passou da hora. É decisão. Eu quero ir para a próxima fase. Coloca assim, algumas coisas que você não está feliz na tua vida. O que você não está feliz? Vamos pensar em alguns pontos. Você está infeliz com o seu peso, com o seu corpo? Você está feliz com o resultado financeiro, com o seu casamento? Você está no caminho da felicidade? O que você está fazendo para mudar isso? Reclamar é fácil. Tomar uma decisão de mudar que é difícil. Reclamar é muito fácil, é só abrir a boca e falar. Agora, tomar aquela decisão, eu vou mudar. Eu vou sair dessa procrastinação, dessa indisciplina. Eu vou me focar. Eu vou me focar. Eu quero resultado diferente. É você que escolhe como vai viver a sua vida. É você. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está colocando diante de você a capacidade de escolher hoje. O que você vai escolher daqui para frente? O caminho largo ou estreito? A dor, as maldições, o sofrimento, a miséria. Isso tudo são consequências do caminho largo, fácil. A Bíblia diz que Moisés escolheu sofrer por um pouco tempo. Hebreus 11, 24 diz, foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado do filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus
em vez de gozar por, diga comigo, pouco tempo, os prazeres do pecado. É uma escolha. É uma escolha. Às vezes, o pecado, ele pode trazer prazer, mas vai trazer um sofrimento enorme a longo prazo ou eternamente. Quando você faz uma escolha, a exemplo de Moisés, também a escolha que ele estava fazendo ia trazer dor, mas era por pouco tempo. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. E que ele tinha olhos fixos, diga comigo, ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Para pensar. Tem recompensa, diga a palavra, tem uma recompensa futura. Tem uma recompensa futura. Josué 24:14 diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirva ao Senhor. Se porém agora não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cuja terra vocês estão vivendo. Mas olha a palavra de Josué, que coisa incrível. Diga comigo: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele está dizendo para aquele povo: eu não sei o que vocês querem para a vida de vocês, o que vocês estão, uma hora vocês estão servindo um, outra hora vocês estão servindo, vocês cochiam de um lado para o outro. Agora, escolha de uma vez. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Independente da escolha de vocês, a minha já está tomada. Eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Isaías 1,19 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, diga comigo, comerão os melhores frutos dessa terra. É você que escolhe obedecer. Ouvir a Deus ou ignorar a sua palavra, é você. Se você estiver disposto a obedecer, você vai comer os melhores frutos dessa terra. Ou seja, o que de melhor a terra produz, é o que você vai desfrutar. Hebreus 12:11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Diga a palavra comigo: mais tarde. Mais uma vez, mais tarde. Porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Não, nenhuma disciplina parece motivo de alegria. Aí, eu sempre fico encantado com pessoas de atitudes que decidem mudar. Fazer agora, não deixar para amanhã. Pessoas que têm sede, disposição para aprender, crescer, avançar em Deus. Isso é maravilhoso. Pessoas famintas por crescimento, famintas por progresso, entendem que os resultados eles não vêm com o estalar de dedos. Entendem que o progresso acontece por meio de decisões diárias, sérias e diárias. Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Diga a palavra comigo: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É incrível isso. Se você quiser viver o sobrenatural de Deus, terá que se esvaziar. Tem que se esvaziar. Esvaziar-se da velha fé, dos mesmos comportamentos, esvaziar-se da mentalidade antiga, esvaziar-se do passado, dos sentimentos miseráveis, esvaziar-se de tantas coisas, do eu, do ego. O Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, veio na condição humana e assumiu a posição de servo. E fez tudo isso para um propósito. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Queridos, a vida é feita de fases, etapas distintas. Há tempo e transição. Eu tenho uma nova fase aí para nós. Jesus passou por todas as fases. O ministério de Jesus só começou aos 30 anos, porque a lei exigia isso. Um sacerdote não podia estar executando as suas funções de sacerdote. Eles entendiam que só acima dos 30, por isso que Jesus foi até os 30 para cumprir com tudo, passar por todo o processo que tinha que passar. Ele respeitou os processos. Mas antes, ele estava afiando o machado, aperfeiçoando suas habilidades, preparando-se para o que estava por vir. Está entendendo ou não? Amém? Estava se preparando, afiando o machado, para quando ele chegasse, ele não precisasse golpear com tanta força. Deus está nos chamando para ir para a próxima fase. Deus está nos chamando. Com seus olhos fechados, está na hora de você tomar uma decisão aqui hoje. Decisões que precisam ser mudadas. Atitudes. Passar pelas fases é enfrentar os desafios. É deixar algo, esvaziar-se, para recomeçar em outra área. Não há como entrar numa fase nova se você não deixa outra. Deus quer levar você por uma fase nova, mas é necessário esvaziar-se. O Espírito Santo insiste nisso. Muitos querem ir para a nova fase, mas têm medo. Estão apegados ao passado, apegados a pessoas que não ajudam, apegados a uma mentalidade que não leva ao avanço. Se você continuar apegado ao velho estilo de vida que faz mal, não conseguirá mudar de fase. Para ter êxito na nova fase, você precisa começar aqui hoje, esvaziando-se, assumir a posição de servo, humilhar-se, ser obediente, escolher o caminho difícil, ser continuista, resiliente e ir até o fim. Se você tiver a mesma atitude de Jesus, você também terá o mesmo resultado, você será exaltado. Não há exaltação se antes não houver humilhação diante de Deus. Ou se ainda existe apego a um monte de coisas fúteis, inúteis. Batalhe pela fé. Escolha a porta estreita. Fique com o que Deus disse a você que é o melhor. Você tem a capacidade de escolher,
Portanto, escolha a vida. Você pode escolher a vida. Esvazie-se. Assuma a posição de servo, a posição que Deus espera de você. Não faz como Agar, que fugiu. O anjo foi atrás e disse: volte e se humilhe. Não faça como a vida de Noemi, que não só retrocedeu na vida, porque ela escolheu fugir para Moabe. Quando voltou, encontrou todos felizes, colhendo, porque eles resistiram. Quando ela voltou para a terra, estava todo mundo abençoado, próspero, que resistiram, não fugiram, permaneceram crendo e esperando por Deus. Distraído, desfocado, você não vai conseguir atingir o propósito. Não atingirá aquilo que você sonha para a sua vida. Tome uma decisão aqui hoje. Mudar de fases depende de escolhas. Escolha de fé. Eu vou orar por todos, mas eu quero ajudar aqueles que realmente não têm conseguido mudar de fase. Mas você toma uma decisão aqui hoje e diz: eu quero sair dessa fase. Eu quero essa mudança de fase. Eu vou orar por todos. Mas você que quer de forma específica, sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Hoje é dia de mudança de fase para você. Hoje é dia de mudança de fase para você. Diga: hoje é dia de mudança de fase para a minha vida. Diga: eu vou para a próxima fase. Isso, pode subir até aqui. Chega aqui, diante desse altar. Primeira coisa que você vai fazer é se humilhar diante de Deus. É se humilhar e dizer: Senhor, eu estou aqui com sinceridade e verdade. Eu não responsabilizo o Senhor. Eu não responsabilizo o Senhor por não ter passado de fase. Eu sei que a responsabilidade é minha. Mas eu entendi o que o Senhor fala comigo aqui hoje. Eu entendi a mensagem aqui hoje. Se não der para você chegar até, não tem problema. Vocês que estão aqui, sobe um pouquinho mais, vem até aqui, que aí a gente cede espaço. Mais um pouco. Isso. Com seus olhos fechados. Você que vem chegando também, rasga o teu coração e fala: Deus, eu quero passar de fase. E eu estou tomando decisões aqui hoje. Eu estou tomando decisões aqui hoje porque eu não aceito ficar na mesma fase, no mesmo lugar. Eu não aceito. Eu estou me esvaziando. Eu estou me humilhando. Eu estou rasgando meu coração diante do Senhor. Porque eu quero sair dessa fase. Eu quero ir para a próxima fase, meu Deus. Eu não quero mais. Se eu não tenho estrutura, eu entendi. Eu entendi, Senhor. Eu entendi que se eu for para a próxima fase eu não tenho estrutura. Se eu for para a próxima fase, eu ainda não tenho maturidade espiritual. Eu não aprendi a ser perseverante, continuista. Eu não aprendi, Senhor, a dizer não à minha carne. Eu tenho buscado fazer o que é fácil. Muitas vezes eu faço a escolha que é mais fácil, aparentemente mais fácil. Mas eu quero uma mudança aqui hoje, Senhor. Eu venho diante do teu altar porque eu quero essa mudança de fase. Eu quero sair da fase que eu estou. Eu quero sair do nível que eu estou. O que você tem a dizer a Ele? Rasga o teu coração. E eu vou orar por você. Deus vai te tirar dessa fase.
Deus vai te tirar dessa fase. Deus vai te tirar dessa fase. Deus, sonda os corações aqui hoje, Senhor. Sonda os corações aqui hoje. Eu sei que muita gente entendeu. Muitos entenderam o que o Senhor está falando com ela aqui. Chega de fazer só o que é fácil. Chega de ser desistente. Chega de oscilar. Chega. Seja consistente, seja continuista. Chega. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar e você vai para a próxima fase. Deixa Ele encontrar verdade e sinceridade, porque Ele vai te levantar. E Ele vai te levar para a próxima fase. Você vai sair da fase que você está. Ó, meu santo e poderoso Deus, eu oro por todas as pessoas, todos, meu Pai, eu oro por todos, aqueles que aqui estão diante do Teu altar, aqueles que, Senhor, estão dizendo ao Senhor, eu entendi a palavra, eu entendi, meu Pai, a mensagem, eu entendi, e eu estou me esvaziando, eu estou me humilhando diante do Senhor, eu estou, meu Pai, eu quero hoje, meu Deus, eu vou tomar as decisões que eu preciso tomar, eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou me levantar na fé, eu vou me levantar no Espírito, eu vou me levantar, Senhor, o medo não vai me vencer mais, não, o passado não vai mais me dominar, eu não vou me apegar mais a pessoas que não me ajudam. Não, eu não vou permanecer com a mesma mentalidade, que não me leva a avanços. Eu quero uma nova mentalidade. Peça a Deus agora essa nova mentalidade. Deus vai te dar uma mentalidade nova. Renova as mentes aqui, Senhor. Renova as mentes aqui, Senhor. Renova as mentes aqui. Eu peço nessa manhã uma renovação de mente. Eu peço nessa manhã uma renovação das mentalidades. Ô Espírito Santo, entra agora. Entra onde só o Senhor pode entrar. Penetra onde só o Senhor pode penetrar. E vai mudando o que só o Senhor pode mudar. Entra, Espírito Santo. Dá uma mente nova. Dá um coração novo. Dê a ela, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela tua vida. Deixa Deus entrar e fazer uma grande mudança aí. Deixa Ele renovar a tua mente. Deixa Ele abrir os seus olhos. Deixa Ele mudar teu coração. Ele vai colocar um coração novo aí. Um coração renovado. Seja. Você vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Limpa, Espírito Santo. Diga isso a Ele. Diga, abra os meus olhos para que eu possa ver, Senhor. Com o amor que tens por mim. Te amo, Senhor. Diga a Ele, quero ser igual a Ti. Diga a Ele, tudo o que sou é para Teu louvor. Pois contigo vou viver.
Tenha teu coração renovado. Tenha teu coração limpo. Tenha o teu coração limpo. Tenha os teus olhos abertos agora. Receba o amor do Senhor. Receba o amor dele. Receba o amor dele. Receba. Diga a ele: tudo que soa para teu louvor. Com seus olhos fechados, sinta Deus limpando a tua mente, o teu coração. Deus abrindo os teus olhos. Você vai sair daqui enxergando coisas que você não enxergava. Você vai sair daqui com a sua mente renovada, com uma sabedoria que você não tinha. Você vai saber fazer as escolhas certas e vai ter força para fazê-las, força para mantê-las. Receba um coração novo. Receba um espírito novo. Receba. Receba. Sinta o amor do Senhor por você. Ele te ama. Ele está te preparando para a próxima fase. Você precisa de mais para ir para a próxima fase. Oh Espírito Santo, eu oro por todas as pessoas que aqui estão. Que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma. Que todos nós possamos ir cumprir com o nosso propósito na próxima fase, Senhor. Eu declaro hoje mudanças de fase. Eu profetizo hoje mudanças de fase. Em nome do Senhor Jesus. Grandes mudanças acontecendo. E muitos vão testemunhar, Senhor, depois desse domingo. A vida dela foi para a próxima fase, para viver um novo tempo, para cumprir com o propósito que o Senhor tem com ela. Fortaleça cada um, Espírito Santo. Que ela saia daqui com a mente renovada. Que ela saia daqui com o coração limpo. Que ela saia daqui cheia de forças, com decisões tomadas. Decisões tomadas. E não tem volta. Não tem retrocesso. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a vida de cada um que aqui está. E profetizo em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Eu declaro: receba unção. As decisões que você está tomando aqui hoje, você vai mantê-las. E você está recebendo a unção para ir para a próxima fase. Visão, direção, sabedoria para fazer as escolhas e mantê-las. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Deus te levando para a próxima fase, uma fase de glória, de honra, de abundância, de prosperidade, de crescimento. Em nome de Jesus, vamos crescer, vamos avançar, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo essa unção. Diga: eu recebo essa oração. E eu tomo posse. Eu estou indo para a próxima fase. E não tem retrocesso. Diga: eu vou para a próxima fase. E vou cumprir com o propósito do meu Deus na minha vida e através da minha vida na próxima fase. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por este dia, por esta oportunidade e por esta unção. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas. Pode voltar para o teu lugar.
Volta abençoado.